Olá, segundo ano, tudo bem com vocês? Na aula de matemática de hoje, a gente vai ver o capítulo A Divisão e sua relação com a multiplicação. Nós vamos estar trabalhando as páginas 24 a 31 do livro de matemática. Página 25. Outra operação, a divisão. Em nossas atividades diárias, estamos sempre dividindo ou repartindo coisas, não é mesmo? Repartimos alimentos ou objetos com os nossos amigos, com os nossos familiares, etc. Até mesmo quando organizamos nossas coisas, estamos fazendo repartições. Muitas vezes dividimos em partes iguais, outras vezes não. No módulo anterior, você explorou a repartição em metades e o dobro de quantidades. Agora vamos estudar um pouco mais sobre esses assuntos e conhecer uma operação matemática que possibilita resolver a situação problema da imagem da abertura. No dia 18 de abril é comemorado o Dia Nacional do Livro Infantil, em homenagem ao escritor brasileiro Monteiro Lobato, que nasceu em 18 de abril de 1882. Para comemorar essa data, a professora de língua portuguesa, que leciona do sexto ao nono ano, fez uma campanha com seus alunos para arrecadar livros de histórias infantis que serão doados à biblioteca de sala das aulas da turma do segundo ano. Então, continuando aí, pessoal, na imagem abaixo, tem uma aluna falando o seguinte: conseguimos arrecadar 84 livros. Cada turma vai ganhar a metade. Então, quando a gente fala em metade, significa que a gente vai dividir ao meio, não é isso? Continuando aí na página 26. Os livros ficarão organizados em estantes suspensas fixadas à parede. Na escola, há disponíveis 2 tipos de estante com nichos. Nichos, pessoal, é cada um dos espaços em que a estante foi dividida, tá bom? A turma do segundo ano A ficará com a estante A e a do segundo ano B ficará com a estante B. Então, observando aí na estante A, nós temos 6 nichos, né? 6 partes aí, 6 divisórias. E a estante B, nós temos 4 divisórias. Na primeira questão, quantos livros cada turma receberá? Deixe registrado como pensou. Então, pessoal, se a gente viu lá na telinha anterior a aluna falando que recebeu 84 livros e que cada um vai receber a metade, então se a gente dividir 84 ao meio, significa a metade, cada turma vai receber 42 livros. Você pode deixar registrado da forma como você pensou, tá certo? Mas lembrando que se eles receberam 84, a metade de 84, dividindo isso ao meio, dá 42. Na segunda questão, como a turma do segundo ano A poderá organizar os livros recebidos na estante A? Lembrando que a estante A, ela tem 6 repartições, né? Então, se a gente pegar o 42 e ir arrumando lá, colocando um em cada repartição, a gente tem como repartir igualmente os livros em cada repartição, em cada nicho. Então, repartindo igualmente os livros nos nichos, cada, cada parte, né, cada repartição vai ficar com 7 livros. Vocês podem, para melhor entendimento, desenhar num rascunho a estante, né, dividida em 6 partes e ir colocando um livro em cada parte, né, desenhando até completar o número 42. Aí vocês no final, contando, vai perceber que vai ficar 7 livros em cada repartição.
Olha, pessoal, o que vocês podem fazer no rascunho, a tia fez aqui na telinha para vocês. A arrumação de 42 livros numa estante que tem 6 nichos ou 6 prateleiras, tá? A gente vai colocando um livro em cada prateleira e assim vai arrumando, contando até 42. Quando você terminar de contar 42, você verifica quantos livros ficou em cada prateleira. Então, você pode observar aí que em cada prateleira tem 7 livros. Cada retângulo vermelho desse aí, a tia fez como se representasse cada livro, tá? E a representação da estante está desenhada aí nesses espaços, tá bom? Terceira questão. Colocando os livros recebidos na estante B, como a turma do segundo ano B poderá organizá-los? Então, veja bem, pessoal, a estante B, a tia colocou até o desenho pequenininho aí do lado para vocês relembrarem. Elas só tem 4 prateleiras. Então, se a gente for arrumando os 42 livros nas 4 prateleiras, elas não vão ficar com quantidades iguais, tá certo? Então, essa questão aí, ela não é possível repetir os livros em quantidades iguais, mas há diferentes formas e possibilidades de resposta nessa questão. A tia colocou aí algumas possibilidades. Vocês podem ir fazendo num rascunho, numa folha à parte, como a tia fez na tela anterior. Desenhar 4 espaços e ir arrumando ali um livro em cada espaço até completar 42 livros no total. E ver como que fica no final, tá? Mas a tia colocou aí algumas possibilidades. Pode acontecer de ficar 2 prateleiras com 11 livros e as outras 2 com 10. Pode acontecer de dois nichos ou prateleiras, né? Eu acho que prateleiras fica melhor para vocês entenderem. Pode acontecer de 2 prateleiras ficarem com 12 livros em cada uma, né? E as outras 2 prateleiras com 9. Pode acontecer de 3 prateleiras ficarem com 10 livros e uma com 12. Ou de 2 prateleiras ficarem com 21 livros e as outras 2 sem livros nenhum. Tá? Mas aí eu vou aceitar a resposta pessoal de cada um, tá bom? Fica a critério de vocês. Mas, repetindo, vocês podem fazer o que a tia fez na tela anterior. Desenhar 4 partes iguais e ir arrumando um livro em cada prateleira até completar 42 livros. No final, vocês contam quantos livros ficaram em cada prateleira, tá bom? Mas repetindo, eu aconselho que desenhem numa folha à parte, numa folha de rascunho, para que vocês entendam bem como que ficou essa divisão, tá? Agora a quarta questão. Em qual estante poderia haver a mesma quantidade de livros ocupando todas as prateleiras disponíveis? Você pode usar a calculadora se quiser, tá? Mas vai ser na estante A. Por quê? Porque na estante A tem 6 prateleiras, então a gente pode arrumar lá os 7 livros em cada um. Pessoal, vamos aí na página 27, repartir em partes iguais. Você já estudou que encontrar a metade de um conjunto de objetos é o mesmo que repartir esse conjunto em 2 partes com quantidades iguais. No exercício anterior, você deve ter concluído que é possível fazer uma divisão em partes desiguais ou partes iguais. Ou seja, a gente pode repartir em partes iguais ou em partes diferentes, né? Algumas partes ficam iguais e outras não. Agora vamos estudar como repartir em partes iguais. Tem a imagem aí, né, com a professora e os alunos. Vamos ler aí a fala de cada aluno. Repartir igualmente tudo isso? Vamos ter que usar outra estratégia. Nossa, acho que vai ser difícil, professora. Pessoal, tem mais peças aqui. Tenho uma ideia. Vamos pegar cada tipo de material e pensar em uma estratégia para reparti-lo igualmente. Vamos realizar os exercícios a seguir e aprender a registrar essas repartições. Vamos lá, pessoal, na página 28, número 1. Márcio tem uma chácara com piscina
e adora receber seus netos. Em um fim de semana de muito calor, ele trouxe uma porção de mexericas bem geladas para eles se refrescarem. Reparta igualmente as mexericas entre os netos de Márcio. Depois, indique na imagem como você fez a repartição para cada uma das 5 crianças. Então, pessoal, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5 crianças. E vamos ver a quantidade de laranjas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Você pode ir ligando cada laranja a uma criança, até terminar todos os números de laranjas. E depois a gente vê quantas laranjas cada criança recebeu. Uma outra forma de fazer essa divisão também, turminha, é a seguinte, que eu acho até mais fácil de organizar. A gente tem 5 crianças, não é isso? Nós vamos agrupar de 5 em 5 essa quantidade de laranja. Então vamos lá. Agora observe aí na telinha quantos grupos eu formei. Eu formei 1, 2, 3 grupos. Então o total dessa repartição aí vai ser 3. Vamos aí na página 28 e vamos respondendo as questões e chegar na resposta para a gente confirmar se realmente foi 3. 3 laranjas para cada um. Vamos lá. Letra A. Ao todo, quantas mexericas foram repartidas? Então, são 15, como a gente já contou, né? Quantas crianças receberam mexerica? A gente já viu que o número de crianças são 5. Podemos dizer que as mexericas foram repartidas igualmente entre as crianças? Sim, eles receberam a mesma quantidade de laranjas. Na letra D, quantas mexericas cada neto de Márcio recebeu? A gente viu lá na telinha anterior que a gente formando os grupinhos, nós formamos 3 grupos. Então, cada criança recebeu 3 mexericas. Repetindo, pessoal, vocês podem fazer como lá a estante, como foi feito lá na estante de livros. Vocês podem desenhar 5 partes, tá? Porque vocês têm 5 crianças, né, na imagem. E pode ir colocando uma bolinha em cada parte, até completar 15. Pode ser feito assim. E pode ser feito com os grupinhos que a tia fez na tela anterior, tá? Formando grupos com o número de crianças aí. Então, são 5, a gente vai formar grupos de 5. E no final, ver cada grupo se formou. Então, a gente tem 2 formas de achar a resposta. Então, observe, pessoal, cada círculo corresponde a uma criança. Então, a gente tem a criança 1, criança 2, criança 3, criança 4 e criança 5. E a tia foi arrumando as bolinhas laranjas, que está com número, tá? Eu fui arrumando até 15, porque nós temos 15 mexericas. Então, fui botando uma mexerica em cada grupo, tá? Até formar 15 no total. E aí a gente pode observar que cada criança, que é cada círculo azul desse, recebeu 3 laranjas. Essa é uma forma. Outra maneira é pegando a quantidade total de laranjas, né, de mexericas, que são 15, e aí eu vou circular de acordo com o número de crianças que eu preciso dividir. São 5 crianças, então eu conto 1, 2, 3, 4, 5 laranjas e circulo. Depois conto mais 5 e circulo. Conto mais 5 e circulo. Quantos grupos eu formei? 3 grupos. Então, cada criança vai receber 3 laranjas. Agora, pessoal, nessa segunda questão, é para repartir igualmente as miniaturas do dinossauro entre os netos de Márcio. Ou seja, vai ser só entre os meninos, o Tiago, o Vitor e o Francisco. Depois represente na imagem como você fez a repartição para cada um dos meninos. Então, vocês podem
ir ligando cada dinossauro a um menino, ou fazer daquela forma que a tia fez na página anterior. Lembrando que agora é para repartir por 3 meninos, são 3 crianças. Eu vou fazer circulando o número de dinossauros aí de 3 em 3, tá ok? Aí a gente vai ver quantos grupos nós formamos. Eu acho essa forma de achar o resultado mais fácil de fazer, mas vocês podem fazer o que vocês acharem mais fácil, tá? Então, nós vamos aqui, são 3 meninos, nós vamos agrupando os dinossauros de 3 em 3. Vamos observar quantos grupos se formaram? Então, nós formamos 4 grupos com 3 dinossauros. Então, cada menino vai receber 4 dinossauros. Aqui nessa telinha, vocês vão ver aquela outra forma de fazer também. Cada círculo representa uma criança, então são 3 crianças e 12 dinossauros. Os traços vermelhos representam o dinossauro. Então, eu vou arrumando um dinossauro para cada criança até completar 12. E depois a gente observa quanto cada criança recebeu. Então, confirma aí, cada criança recebeu 4 dinossauros. Então, vamos aí continuar na questão relacionada aos 3 meninos e aos 12 dinossauros, né? Na letra A, quantos dinossauros de brinquedo há para repartir? Então, a gente já comentou, são 12 dinossauros. Quantos são os meninos? A gente também já comentou, são 3 meninos, o Tiago, o Vitor e o Francisco. E quantos dinossauros receberá cada neto? A gente viu também nos exemplos anteriores que cada menino vai receber 4 dinossauros. Agora na página 30. Verônica e Marta descobriram na chácara do avô Márcio uma árvore enorme, a Osmosia arbórea, conhecida também como olho de cabra, que produz frutos de sementes que se parecem mesmo com olhos. Aí a Osmosia arbórea, que é o nome científico, né, da árvore olho de cabra, conhecida popularmente como olho de cabra, é uma árvore nativa do Cerrado brasileiro e da Mata Atlântica, encontrada nos estados da Bahia, Minas Gerais e Mato Grosso do Sul. Produz frutos de semente avermelhados com manchas pretas, bastante utilizadas em artesanatos e muito parecidos com os olhos do animal que dá o nome da árvore. Elas pegaram todas as sementes que estavam no chão para fazer uma pulseira para cada uma. Indique como repartir igualmente as sementes escolhidas para cada uma das meninas. Então, olhando aí na telinha, as meninas são apenas duas, a Verônica e a Marta. E aí estão as sementes. No total, são 24 sementes. Então vamos lá, vamos responder as perguntas. Letra A. Quantas são as sementes? A tia acabou de falar que são 24 sementes. Quantos são as meninas? São 2 meninas. Quantas sementes ficaram para cada menina? 12 sementes. Vamos ver como a gente pode fazer essa divisão? Primeira forma de fazer é circulando as sementes de acordo com o número de meninas. Então, são 2 meninas. Nós vamos circular 2 a 2 as sementes. E no final, nós vamos ver quantos grupos das sementes nós formamos. Vamos conferir aí, por favor. Então, aí, pessoal, cada círculo corresponde a uma menina, tá? E aí nós vamos arrumar 12 sementes aí nos círculos, colocando uma semente, né? A semente vai ser representada através desse círculo verde, meio cinza, né? Com a borda laranja. Então a gente vai arrumando um em cada grupo até completar o total de 12. Na página 31, pessoal, tá a divisão como repartição em partes iguais.
Você realizou algumas repartições em partes iguais. Em matemática, a operação que possibilita repartir em partes iguais chama-se divisão. Por exemplo, no item 1 do exercício anterior, lá naquele exercício com as crianças e as mexericas, né? Na repartição, a gente tinha 15 mexericas entre 5 crianças. Então, quando a gente vai registrar a operação matemática, ela fica assim: 15 é o total de mexericas. O símbolo da divisão é esse que vocês estão vendo aí na telinha. 5 é o número de crianças que receberam as mexericas. E 3 foi o resultado, que no caso é o número de mexerica que cada criança recebeu. Então a gente lê da seguinte forma: 15 dividido por 5 é igual a 3. Agora volte ao exercício 2 e 3 realizados anteriormente e responda os itens a seguir. Então vamos lá. A gente vai escrever como registro matemático a operação que a gente realizou lá nos dinossauros, entre os 3 netos de Márcio. Então vamos lá. 12 é o total de dinossauros. A gente coloca o símbolo da divisão e 3 é o número dos netos do Márcio, né? Foram 3 crianças. 12 dividido por 3 é igual a 4. E agora a gente vai representar em registro matemático as sementes que foram repartidas pelas duas meninas. Então foram 24 sementes, a gente coloca o número 24. Bota o símbolo da divisão e bota o 2, que foi o número de meninas. Então 24 dividido por 2 dá o total de 12. Cada menina recebeu 12 sementes. Agora, pessoal, eu preciso que vocês façam as páginas 39 e 40 do livro de matemática, que continua sobre o assunto da divisão, e a tia colocou disponibilizada no plural e também na escola uma folha sobre adição, subtração e multiplicação, para vocês fixarem mais o conteúdo. E lembrando, a tia vai avaliar essa folha para o quarto bimestre. Vocês podem deixar na escola ou mandar para o meu e-mail. Por hoje é só, pessoal. Fiquem com Deus, se cuidem e até a próxima.